Vamos começar a estudar mais um capítulo, o Percurso 8, que tem como tema Brasil, a diversidade cultural e os afro-brasileiros. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação a esse capítulo, que é um percurso extremamente importante para que a gente possa entender e compreender as nossas origens. Nesse primeiro slide, a gente fala sobre a diversidade cultural que existe no território brasileiro. Acompanhem a leitura. A população brasileira originou-se da miscigenação de vários povos. Por isso, apresenta grande diversidade cultural, manifestada na religião, na música, na dança, na alimentação, na arquitetura, no vestuário, etc. Um exemplo dessa diversidade é a língua portuguesa, que possui palavras únicas como Tietê, Caatinga, Sucuri, Pitanga, Mocambo, Cafuné, Fubá, Cuíca, Berimbau e etc. Gente, o Brasil é um país de grande extensão territorial e de uma diversidade muito grande também, por conta da miscigenação ou da mistura que aconteceu entre os nativos, chamados de indígenas, que já existiam aqui antes da colonização, dos brancos, europeus que chegaram aqui, de Portugal, da Espanha, da Alemanha e de outros lugares também, e dos negros que foram capturados, escravizados e trazidos para o Brasil à força para trabalhar. Esses grupos, cada um tinha hábitos diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes, língua. Tudo isso, junto e misturado, deu origem ao povo brasileiro. Observem esse mapa. Grupos nativos antes da colonização. Isso nos mostra como eles foram exterminados pelo processo de colonização, pois hoje o que vocês observam nesse mapa já não existe mais. O que existe são grupos que foram perseguidos, marginalizados, mortos, criminalizados e deixados no canto do Brasil, quanto mais distante, quanto mais fechado, longe dessa sociedade chamada moderna, né? Observem o segundo, esse grupo que vocês observam, povos indígenas do Brasil, os tupis-guaranis, os Gês, eles praticamente não existem mais, eles foram exterminados. Como, Ruth? Ou na batalha, né, direta com os colonizadores, ou fugindo, ou no choque de muitas doenças que foram trazidas pelos colonizadores, vírus, bactérias de diferentes tipos, que eles não tinham resistência, fugiram para as áreas mais interiores do Brasil, dentro de matas fechadas, áreas de serras mais isoladas. O fato é que praticamente hoje, se você for comparar com os outros povos, praticamente foram exterminados. Esse outro mapa ele representa bem a diversidade do povo brasileiro. Essa diversidade de povos, de cultura, de língua, de religião, de hábitos, ela surgiu justamente por causa dessa miscigenação que vocês observam nesse outro slide. 2. Grupos formadores da população brasileira. Os indígenas, como eu falei anteriormente, que eram os nativos que já existiam aqui, os portugueses e os outros nativos que vieram para cá, que foram muitos, portugueses, os outros imigrantes da Alemanha, da Espanha e de outros lugares da Europa, e os negros africanos que foram trazidos, escravizados e trazidos para cá para trabalhar duro, representado nessas três imagens que você observa aí. Primeiro o índio, depois o branco europeu, depois o negro africano. Esses povos indígenas eles foram muito massacrados no território onde hoje é o Brasil. O que resta hoje são pequenos grupos que vivem amontoados em lugares mais distantes das florestas. Resta a eles um pouco da cultura e a luta pelos seus direitos, a luta pela terra, pela sobrevivência. Os índios ainda hoje são extremamente perseguidos por fazendeiros, os grandes donos de terra, por
grileiros, que são aqueles que falsificam os documentos de terra, por madeireiros, que têm intenção de tirar os índios para poder desenvolver o desmatamento, os garimpeiros, pelo próprio governo, que não respeita as particularidades indígenas. Esse povo devia ser extremamente respeitado, esse povo deveria ser extremamente valorizado, pois eles são ricos demais em conhecimentos em relação ao ambiente, às plantas, os animais. Muito do que a gente usa hoje como cosmético, como remédio, como alimentos, tem origem do conhecimento indígena, que foi, em muitas situações, roubado por essa civilização chamada moderna. Os conhecimentos deles foram capturados, roubados e utilizados para confeccionar por grandes empresas, por grupos capitalistas, para ganhar dinheiro. Observem agora essa outra situação que ele mostra os brasileiros, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão do governo que vem de casa em casa fazer o censo ou recenseamento, que ele chega na sua porta, bate e quer saber tudo. Se a casa é própria, quantos tem, qual é a cor, qual é a idade, tudo. É ele que leva ao governo federal o conhecimento das famílias mais distantes e como essas famílias vivem e o que elas têm. E, como o slide vem tratando, a distribuição da população segundo a cor ou raça. As pessoas se declaram como ou branca, ou preta, ou amarela, ou parda, ou indígena, ou quando ela não tem declaração. Veja que ele faz aí em 2000 e 2010, Censo Demográfico 2000 e 2010. Veja o que foi que aconteceu. Entre os brancos, eles se declararam em menor quantidade entre 2000 e 2010, enquanto que aqueles que declararam preto aumentou um pouquinho. Agora você veja a disparidade entre os brancos e os pretos. Os amarelos, que também aumentaram, esses amarelos aqui são aqueles provenientes da Ásia. Os pardos somos nós, essa mistura brasileira. Né? Você vê que também houve um aumento da declaração das pessoas como pardos, e aqui é o que mais chama a atenção, que são os indígenas, que eles eram únicos no nosso território como um todo, e hoje, se você for comparar com as demais raças, como a parda, a preta ou a branca, eles praticamente não existem. Isso aí é a prova do quanto os índios foram massacrados. Próximo slide, a gente destaca justamente onde se fala o português que veio desse paísinho aqui, do continente europeu, país bem pequenininho, mas que como colonizador chegou até a América e fez o estrago que fez no nosso território e trouxe para cá um dos principais traços culturais nossos, que é a língua português e a religião católica. Veja os espaços onde Portugal chegou na África, no continente africano, e também deixou uma das marcas, que é a principal língua falada, que é o português, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné, Guiné-Bissau. Lá na Ásia, nós temos Timor-Leste. Esses países, na África e na Ásia, eles têm o português muito parecido com o português de Portugal. No caso do Brasil, não. O nosso português é um pouquinho diferente. Tanto é que lá em Portugal, eles dizem que nós somos preguiçosos até para falar, porque o português falado na Europa, na África e na Ásia, ele é mais rápido, ele acelera, a voz é mais acelerada. Aqui não, é como se fosse mais cantado o português, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aí é justamente os países que foram colonizados por Portugal e que falam o português. Nós vamos observar aqui que como os portugueses eles se espalharam, né, pelo planeta todo, deixando a sua influência. Depois ele vem trabalhando aí as comunidades remanescentes e quilombola, os afro-brasileiros no Brasil atual. As comunidades remanescentes de quilombos são comunidades formadas por descendentes de negros africanos escravizados que fugiram das fazendas de açúcar, de café,
e da atividade mineradora e de outras a partir do século XVII. Eles se autodenominavam quilombolas. A Constituição de 1988 concedeu aos quilombolas o direito à propriedade de suas terras e à manutenção de suas culturas. Os quilombolas, gente, eram os negros que fugiam do trabalho pesado, seja nas fazendas de açúcar de café ou nas atividades de mineração, onde eles eram massacrados para trabalhar de forma árdua e apanhando. Eles fugiam e se refugiavam em ambientes mais distantes, onde só tinha negros. Esses ambientes eram ambientes denominados quilombolas. A Constituição deu direito a esses remanescentes dos quilombolas de ter direito à terra. No entanto, ainda hoje é uma constante eles estarem lutando contra fazendeiros, grileiros e o próprio governo para que tenham direito a essas terras. Observem esse mapa. Observem de onde vieram. De onde vieram os negros que foram escravizados e chegaram até aqui. Essas pessoas, esses negros que foram escravizados vieram para cá, eles vieram para cá como mão de obra. O principal objetivo era desenvolver atividades econômicas. Vejam que eles vieram, eles são principalmente sudaneses e bantos, vieram Mombasa, Benguela, né? Cabo Verde, vieram para diferentes lugares do Brasil também para servir de mão de obra de exploração pelos portugueses para desenvolver riqueza e levar para Portugal. Olha as comunidades quilombolas aí. Cada pontinho desse, o verde, tá vendo? Terras quilombolas que já foram tituladas e as outras que estão em processo. Esses grupos, pessoal, são grupos que lutam pelos seus direitos à terra, à cultura, à vida, como quilombolas. Outro mapa que trata da mesma situação, mostrando o peso que eles têm na Bahia. Essa outra imagem mostra também uma comunidade quilombola. Indiscutivelmente, isso é consenso, né? E é científico que existe uma desigualdade muito grande entre negros e não negros, entre negros e qualquer outro tipo de raça. A população negra, no seu conjunto, possui piores condições de vida em relação a outros grupos de pessoas. No Brasil, de cada 10 pobres, 6 são negros. Além disso, os negros recebem cerca de metade dos rendimentos obtidos pelos não negros e apresentam as maiores taxas de desemprego. A desigualdade persiste na educação. O analfabetismo é a maior da população negra, grupo que apresenta, em média, 2 anos a menos de estudos. As mulheres negras são as que mais sofrem com a discriminação. O que eu quero que vocês compreendam, eu quero chamar a atenção de vocês aí, é simplesmente isso. A desigualdade que existe entre os negros e aqueles que não são negros. Os que são negros, a maioria é analfabeta, é mais pobre, é mais desempregada, é mais discriminada e sofre mais preconceito. Ou seja, ainda hoje, muitos anos depois do fim da escravidão, ainda existe uma desigualdade muito grande. Nessa imagem, muito além dos números, eu queria apenas que vocês observassem a imagem. A mulher negra e a mulher não negra. Existe uma diferença imensa. Mesmo que elas tenham o mesmo nível de instrução, o preconceito, o salário, a discriminação existe. Entre a mulher negra e o homem negro também existe essa discriminação e esse preconceito, sendo que a mulher negra e o homem negro, com certeza a mulher negra recebe menores salários do que o homem negro. Se essa relação for entre a mulher negra e o homem branco, aí é que a diferença é grande. Ou seja, entre negro e os não negros a diferença é muito grande, e entre a mulher negra e os demais, aí é que a diferença é grande mesmo. Hoje, existem muitos movimentos afro-brasileiros que são muito importantes, porque esses movimentos,
eles lutam justamente pela igualdade racial e pelo respeito por essa população. Nos últimos anos, os movimentos de luta dos afrodescendentes por igualdade social e melhores condições de vida estão os levando a vencer barreiras sociais e culturais e a destacar-se em várias atividades. Mostram com isso que não é a cor da pele que determina a capacidade das pessoas, porque infelizmente, minha gente, ainda tem gente que acha que a cor da pele é quem vai determinar a inteligência dessas pessoas, se são mais direitas ou não, se são mais honestas ou não, se são corruptas ou não, se são capazes ou não. Acredita-se que simplesmente pelo fato de ser negro, essa pessoa tem menores capacidades e maior probabilidade a bandidagem, a prostituição, a falta de inteligência, quando na verdade é um absurdo numa sociedade chamada moderna. Hoje o que a gente vê são muitos movimentos de luta, de manifestações que os afro-brasileiros procuram para acabar com essa questão da desigualdade e da falta de respeito. Então, o rap, por exemplo, aborda temas como racismo, violência policial, precárias condições de renda e outras temáticas, buscando a igualdade racial e a igualdade de respeito. Alguns cartazes que ele trabalha, seu preconceito bate no meu crespo e volta. Veja que a população negra lutando por direito à igualdade. Bandeira do Brasil, que deveria sentir vergonha do que foi feito por esse grupo de pessoas. E, por fim, a gente vai falar sobre as ações afirmativas. O que são ações afirmativas? Para ser bem simples, são atos, são medidas tomadas pelo governo, ou espontaneamente ou não. Às vezes não é espontânea, às vezes é forçadamente. Essas ações afirmativas são atos ou medidas espontâneas ou não, mas que são temporárias, que têm como objetivo tentar diminuir ou eliminar a desigualdade que for acumulada ao longo da história e garantir a essas pessoas igualdade de oportunidade, para que de alguma forma possa compensar as perdas que foram provenientes da discriminação e da marginalização que eles sofreram e sofrem. No dia 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Hoje a gente já tem nas escolas, por exemplo, uma semana trabalhando com essa tentativa da conscientização para a eliminação da discriminação racial. E a última imagem, acho que fecha a nossa discussão, que mostra que 51% da população do Brasil é negra, embora elas não se declarem como negra. E a outra metade tem o dobro de oportunidade. Então, às vezes, quando a gente vê o negro sem condições de estudo, em que a maioria está nos trabalhos em que a remuneração é menor, em que a maioria está desempregada, em que a maioria é analfabeta, isso não é porque eles sejam incapazes, e sim porque as oportunidades foram dadas de modo diferente. Então, quando vocês forem estudar o percurso 8, vocês tenham bastante atenção nas imagens, nos textos, em gráficos que ele traz no livro de vocês, estudem, façam uma análise e depois elaborem um relatório. Ou a partir do livro que vocês têm do percurso 8, ou a partir dessa aula dos slides, ok, gente? Cheiro.